primeira leitura de hoje faz parte exatamente daquele livro que a gente vem acompanhando ao longo de todo esse período pascal, na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, mas é o prólogo, a abertura do livro dos Atos dos Apóstolos. Estrategicamente, se escolhe a abertura do livro dos Atos dos Apóstolos, por quê? Os evangelhos terminam exatamente com a ressurreição de Jesus, com algumas aparições de Jesus ressuscitado. Mas a sequência dos fatos se dá exatamente no livro dos Atos dos Apóstolos, o que faz, por exemplo, que alguns estudiosos chamem o livro dos Atos dos Apóstolos de uma espécie de quinto evangelho, ou evangelho do Espírito Santo, em perfeita continuidade, uma linearidade histórica com o texto de Lucas, sobretudo, uma vez que é o próprio Lucas que escreve o livro dos Atos dos Apóstolos e escreveu o terceiro evangelho. Se a gente observar com carinho, Lucas tem o cuidado de retomar nesse prólogo, meio que historicamente, o que foi o texto do evangelho de Lucas, né? Toda a história de Jesus resumida ali naquela abertura do texto dos Atos dos Apóstolos, preparando a cena da ascensão. Nesta preparação da cena da ascensão, em Atos 1, que a gente está acompanhando, como eu acabei de citar, ele diz que a razão pela qual os discípulos deveriam permanecer é exatamente o ser batizado no Espírito Santo, receber o Espírito Santo. E por isso eles deveriam permanecer em Jerusalém até que dali eles fossem enviados, recebessem então uma indicação, recebessem de Jesus uma orientação para e de agora em diante, como vai ser. O texto do evangelho que nós estamos lendo hoje, de São Mateus, ele é escolhido ali porque, embora ele não se estenda do ponto de vista histórico até o texto ou fato da ascensão, mas ele sugere, mesmo em se tratando de uma aparição de Jesus depois de sua ressurreição, ele sugere o que deva ser feito depois deste receber o Espírito Santo da parte dos discípulos. Ou seja, quando no texto dos Atos dos Apóstolos está claro que Jesus comunica o Espírito Santo e depois a vista deles é elevado, fica claro que da parte deles o que deva ser feito, ou o que deve ser feito é cumprir aquele mandato dado antes por Jesus, cumprir aquela ordem dada antes por Jesus. Que ordem é esta? A que está presente no texto de Mateus. Ide, fazeis discípulos meus, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei se exatamente eu me fiz entender, mas o que eu quis dizer é que o texto de Mateus, ele está ligado à ressurreição. Faz parte de uma das aparições de Jesus depois de morto, já ressuscitado. O texto da primeira leitura, retirado exatamente dos Atos dos Apóstolos, esse sim, segue a sequência histórica pós-ressurreição, pós-aparição do Senhor ressuscitado, que diz respeito à ascensão, e depois o que vem na sequência, nós vamos celebrar no próximo domingo, que é Pentecostes. Embora, do ponto de vista histórico, exista essa distância, mas tem um encaixe de tema, um encaixe temático muito redondinho, muito perfeito, que é: quando os discípulos recebem o Espírito Santo e Jesus é elevado diante deles, tendo Jesus já anunciado, e a gente tendo acompanhado essa semana toda as leituras, um discurso de despedida, Jesus dizendo: vou voltar para o Pai, devo voltar para o Pai, se eu não voltar para o Pai, não será enviado o Espírito Santo, vocês não receberão o Paráclito, o Consolador.
Jesus preparou este momento. E quando isto acontece, o que fica para os discípulos? Aquilo que Jesus tinha dito numa de suas aparições depois da morte, por ocasião da sua ressurreição. Ide, fazei discípulos meus, todos os povos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entendo que até esse momento aqui, na homilia, a gente consegue fazer uma espécie de contextualização histórica, entender a linearidade histórica e a relação entre a primeira leitura e o Evangelho. Mas quando Jesus diz assim, no final do Evangelho, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Como entender que Jesus vai cumprir isso, está conosco todos os dias até o fim do mundo, se Jesus está se despedindo, se ele está sendo elevado aos céus diante dos discípulos, e o texto diz que os discípulos perderam contato visual com Jesus. Como é que alguém promete estar e se despede? Vocês se entendem qual é a questão, né? Como é que alguém diz assim, não, eu vou estar sempre contigo, mas eu estou indo embora. Ué, ou você fica e cumpre a promessa, ou você vai embora. O que parece um absurdo do ponto de vista da nossa lógica, não é, e aqui a gente se aproxima, não da parte histórica, que eu vou entender que a gente fechou, mas da parte temática de hoje, da ascensão. Jesus prometeu, cumpriu e cumpre este estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Só que o estar tem formas diferentes de estar. Quando, por exemplo, você leva a sua filha ou seu filho até o altar e diz assim, papai está sempre contigo, mamãe está sempre contigo. É verdade. Papai e mamãe estarão sempre contigo, mas não estarão mais fisicamente sempre, porque se pensam em estar fisicamente sempre, não vão permitir que os filhos sejam felizes no casamento, porque ninguém casa a princípio, com aquela ideia e com um grande projeto de residir com sogro e com sogra. A gente continua sim sempre presente, mas presente de uma outra forma, mas sempre presente. Mesmo quando a gente falece, parte, de alguma forma, se o seu pai, se a sua mãe foram pessoas presentes, eles continuam presentes, embora não mais fisicamente presentes. O texto da leitura, da oração coleta de hoje, antes do início da palavra de Deus, é bastante interessante porque ele diz assim, a ascensão do Senhor já é a nossa vitória, e nós permanecemos com Ele na esperança, embora ainda presentes neste mundo. Santo Agostinho tem uma leitura, um sermão da ascensão, que eu coloquei hoje nas nossas páginas, minha página, na página da paróquia, e mandei para todos os meus contatos, onde Santo Agostinho certamente se inspira na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Efésios. A carta dos Efésios, aos Efésios, tem um texto, uma reflexão linda sobre a ideia do corpo de Cristo, a igreja comparada ao corpo. Paulo diz assim, a igreja é corpo de Cristo. O corpo tem muitos membros, os membros têm funções distintas, e Cristo é a cabeça desse corpo. Então a igreja, segundo essa percepção, sugerida por Paulo e depois aprofundada pela nossa igreja, a igreja é corpo místico de Cristo, porque ela não é o corpo físico de Cristo, mas ela é o corpo místico de Cristo, ou seja,
Jesus é a cabeça de um corpo do qual nós somos membros. Na reflexão que Santo Agostinho faz, ele diz assim, ó, hoje Jesus sobe aos céus. Ele é a cabeça. Nós somos os membros deste corpo. Não é comum a gente ver uma cabeça por aí solta do corpo viva, nem um corpo andando por aí separado da cabeça e vivo. Corpo e cabeça precisam estar sempre unidos. Da mesma forma, nós subimos com Cristo. Por isso que o texto da oração coleta diz, a ascensão de Jesus já é nossa vitória. E nós, na esperança, já estamos com Ele. Quando Jesus diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, é porque Ele volta para o Pai e nos leva com Ele. Ele não vai sozinho. Ele leva com Ele nossa esperança. Prepara para nós um lugar e nos aguarda. Ao mesmo tempo, em sua reflexão, Santo Agostinho diz, mas não podemos negar que nós permanecemos deste mundo, pisamos esse chão, trabalhamos, constituímos família, tocamos o barco. Pois bem, o corpo que aqui permanece não permanece acéfalo, sem cabeça, porque Cristo permanece conosco. Por isso, a promessa feita no final do Evangelho de hoje tem sim muito sentido. Cristo permanece conosco, unido a nós, como o corpo místico de Cristo, porque nós somos os membros e Ele é a cabeça desse corpo do qual nós fazemos parte, que é a igreja. Então, o que a gente celebra hoje? Essa comunicação de graças entre o céu e a terra. Cristo que sobe para o Pai e nos leva com Ele, nós que permanecemos aqui e temos a certeza de que Ele permanece conosco. E Jesus que permanece conosco e nós que subimos com Ele para o Pai, vivemos então uma semana de expectativa daquele que nos vai permitir, nos vai recordar, como diz o texto bíblico, todas as coisas. O Espírito Santo de Deus tornará isso claro para a nossa inteligência, mas também para a nossa experiência de vida. Eu acho que vale a pena hoje a gente ficar com o finalzinho do Evangelho. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Não existe um dia, não existe um minuto, não existe um segundo em que eu esteja sem essa presença, sem que eu, como membro, esteja separado do corpo, da cabeça. Se estivesse separado do corpo, que é a igreja, e da cabeça, que é Cristo, eu estaria morto. Mas se eu estou vivo e creio, então eu sou membro de um corpo do qual Cristo, cabeça, está associado, ao qual ele está ligado, de modo que quando eu digo, Jesus está comigo sempre, eu estou confirmando aquilo que está dito no final do Evangelho. Isso nos coloca numa linha de responsabilidade muito interessante, né? Que permitiu que, por exemplo, alguns santos da nossa igreja dissessem assim, uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro, e uma alma que cai, também cai o mundo inteiro. No quartel eu aprendi muito sobre um conceito de espírito de corpo, se falava muito isso, né? Sempre pensar que o mal ou o bem que eu faço repercutem não só sobre mim. Não é só uma questão de dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Depende. O que eu faço repercute sobre o corpo. O que eu faço ressoa. Eu estou em comunhão com um corpo. De modo que, como diz aquela parábola do corpo, não é que eu possa deixar, amputar, fazer parar de funcionar uma parte do corpo,
um membro do corpo sem trazer prejuízo para todo o corpo, né? Todo mundo conhece a parábola do corpo, eu acho bem interessante. Tem uma versão que eu não posso divulgar aqui, mas tem uma versão mais leve que eu posso divulgar aqui, que diz que o corpo se reuniu. Conhece a história? O corpo se reuniu para decidir quem seria o chefe do corpo ou a parte mais importante. O coração pediu a palavra e disse: claro que sou eu, se eu paro, tudo para. O cérebro falou: você só bate porque eu mando. Aí o estômago falou: mas tudo só funciona se eu processo a comida e dou o alerta da fome. Aí o intestino falou: se eu não funcionar, fica difícil para o cara, hein? E aí começou aquela confusão entre o corpo e tal, né? Até que o dedão do pé pediu a palavra e disse: eu acho que eu também quero entrar nessa briga. Eu acho que eu tenho a minha vez na coordenação desse corpo. E aí, coração, cérebro, intestino começaram a dizer o seguinte: meu amigo, quem é que não vive sem um dedo? Quem é que não vive sem um dedo? Qual é a importância que você tem? Quer comparar a sua importância à nossa? E o dedo falou: deixa comigo. O dedo foi e deu aquela encravada bacana no cantinho da unha. Aquilo foi inchando, ficou esponjoso, daqui a pouco o cara estava febril, começou um processo de infecção, o camarada sentiu náusea, e aí já os problemas e os danos vão aparecendo e se repercutindo e se alastrando por todo o corpo. Aí o cérebro convocou, né, uma convenção e disse: dedo, qual é, cara? Faz isso não, né? Você está acabando conosco, perturbando nossa harmonia, derrubando nosso funcionamento. Daqui a pouco nós estamos aí com um processo de infecção generalizada, porque você... Ele fala: tá vendo? Está vendo como eu tenho lá o meu lugar e a minha importância? E eu penso que é um pouco dessa forma que a gente deve entender o que a gente faz, né? O que a gente diz, cada decisão que a gente toma, que às vezes a gente abre o bocão e diz: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Então, por exemplo, o pai de família que diz: a vida é minha, eu faço o que eu quero, e resolve roubar, se ele vai preso, claro que aquilo tem grande repercussão sobre a família dele. Da mesma forma, as atitudes que nós tomamos, de modo geral, assim, em relação à vida e ao mundo, elas não são atitudes que nos isolam, mas elas têm lá a sua repercussão e sua... De modo que uma ação nossa pode elevar muito, né, e transformar muito em volta, mas uma ação nossa pode também derrubar muito, né? Uma ação nossa pode se assemelhar ao encrave ali do cantinho do dedo, que depois vai trazer grande consequência sobre todo o corpo. Pedir ao Senhor que nos dê uma semana muito abençoada, que a gente saiba atravessar esse tempo, né, essa semana, com a consciência da responsabilidade de tudo que a gente faz, que tem uma consequência de corpo, a certeza de que o céu é o nosso lugar e nossa casa, Jesus já está lá, ao mesmo tempo está aqui conosco, e que a gente se sinta à vontade para circular entre céu e terra, como uma casa que a gente tem e nos espera, e como uma casa que a gente vive e aguarda também essa transição.